Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. Nessa quarta-feira, o Timão que quer contratar um goleiro de qualquer jeito e o Neto do Botafogo está na mira. Muita informação com o André Hernan. E que história é essa do Malcom no Corinthians, hein? Imagina, o Malcom retornando ao Timão. E tem também o valor definido pelo Corinthians sobre a venda de André. Tudo agora nesse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Isso, a Mari Capra tem informações pra gente do Corinthians, não é, Mari? O que tá faltando, hein, pro Lingard assinar e ser anunciado, hein, Mari? Você sabe? Oi, Bruno. Muito bom dia pra ti, bom dia pro Jailson, pro Donk e, claro, pros fãs de esportes que estão com a gente. Faltam apenas detalhes, né? Ele já está em São Paulo, já está, né, com o Corinthians, ele chegou no último domingo, então faltam apenas detalhes. A gente até achou que ele seria anunciado na segunda-feira, então tá aquela expectativa pra esse anúncio, mas essa não vai ser a única novidade do mercado do Corinthians, não, tá? A gente teve o João Ricardo, a negociação entre Corinthians e Fortaleza acabou sendo encerrada. Ele esteve também em São Paulo, esse sim na segunda-feira, para fazer exames médicos, mas o departamento médico do Corinthians considerou que ele não está apto a jogar, ele que vem se recuperando de uma cirurgia no ombro direito, mas o Corinthians segue na busca de um novo goleiro. O entendimento nos bastidores do Timão é que é necessário um goleiro para fazer frente a Hugo Souza, alguém experiente que possa brigar pela titularidade justamente para elevar esse nível do elenco do Corinthians. E por isso a opção procurada por agora é o goleiro Neto do Botafogo. O Corinthians espera fechar por uma temporada até o final de 2026, mas ainda não foi feita nenhuma proposta, é apenas uma vontade do Corinthians e o Botafogo que se mostra favorável a isso, porque precisa baixar os custos da sua folha e pretende então negociar um de seus goleiros. E aí a gente tem também que atualizar a novela envolvendo o André, o Corinthians e o Milan. A gente vem falando disso há alguns dias. Essa novela teve um novo capítulo porque os dirigentes do Corinthians se reuniram e optaram por aumentar a pedida pelo André. Agora o valor é de 22 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais é o que o Corinthians quer pelo volante. O Corinthians, né, mudou a sua estratégia para essa negociação, mas ela está longe de ser descartada, apesar de ter negado a primeira proposta. Já pelo lado do Milan, todas as opções estão sendo analisadas, né? Tá tudo em aberto. Isso porque o Milan pode ou fazer uma nova proposta nesse valor que o Corinthians está pedindo, ou desistir da negociação, ou ainda acionar a FIFA para fazer valer os valores iniciais com base na troca de contratos, né, de documentação que foi feita entre os clubes. Essas, então, as atualizações do mercado do Corinthians, Bruno. Pois é, Mari, até porque na semana passada, quando a gente conversou com o Marcelo Paz, ele já deixou isso claro mesmo, né, algumas vezes. O Corinthians tem a necessidade de negociar jogador agora no meio do ano, justamente por conta da questão financeira. Isso envolve o André, envolve o Bidon e o próprio Hugo Souza. Então esse também é um jogador que até chegou a ser especulado no Milan há algumas semanas. Mário, porque o Hugo não pode sair do Corinthians, é uma figura importante também. Exatamente, o Corinthians trabalha com essa questão de negociar alguns jogadores na janela do meio de ano, né? Existe um combinado com o conselho do clube de que esses valores vão entrar no caixa para que o Corinthians possa justamente conseguir pagar os seus salários em dia, pagar as dívidas que tem, que são uma prioridade do clube. Mas o Corinthians precisa também manter o seu elenco competitivo. O Dorival vem falando muito sobre isso, né? Sobre não querer, inclusive, abrir mão do André e também de a pedida que ele tem feito por reforços. O Dorival que tem dito que precisa manter o Corinthians competitivo dentro das quatro linhas e não apenas resolver essas questões externas, e ele inclusive foi uma das peças fundamentais para essa pedida maior nessa negociação do André, justamente porque ele entendeu que o André estaria saindo muito barato para o mercado de fora, ele que é uma peça fundamental no elenco do Corinthians hoje. E aí o Corinthians vai atrás de um goleiro para brigar com o Hugo Souza, porque o outro goleiro que o Corinthians tem hoje é um goleiro mais novo e que ainda não chegou, né, nesse patamar do Hugo Souza. Então a ideia é justamente ter alguém mais experiente para poder reforçar como um todo esse nível do elenco. Martelo batido sobre o preço do André, 22 milhões de euros. Podemos falar disso também. Temos muitas informações sobre o Neto no Corinthians. É uma questão muito inicial, assim. Tem um interesse do Timão, tem conversas iniciais em andamento. E o Corinthians quer contratar um goleiro para ser um reserva para o Hugo Souza. Reserva ou substituto? Eu quase falei substituto. Reserva. Por quê? O Hugo é titular absoluto, incontestável,
Mas o Corinthians negociou o Matheus Donelli, né? Lá com o time árabe. E aí tem o Felipe Longo e o Cauê, que são as duas opções imediatas caso o Hugo Souza esteja lesionado. O Corinthians chegou a negociar com o João Ricardo, goleiro do Fortaleza. É bom goleiro. Mas aí eu e o André Hernan e a Rafaela do Digital aqui da ESPN trouxemos que o João Ricardo foi reprovado nos exames médicos. Ele passou por uma cirurgia no ombro em outubro, e aí tinha um acordo já com o Corinthians para que ele fizesse exames médicos agora em março. E aí ele veio para São Paulo, passou por exames, mas foi reprovado, né, Hernan? E aí trouxe até um bastidor no sentido que o Fortaleza discordou, né, desses exames, né, Hernan? Como é que foi isso aí? Não, o Fortaleza, ele contesta a questão do jogador ser um risco, de uma contratação de risco, né? Vamos lá, o Fluminense, eu estou apurando negócio de Fluminense aqui, veio o Fluminense na cabeça. Vamos voltar aqui, ó. Corinthians. Vamos voltar aqui. A questão é a seguinte, o Fortaleza contesta o fato do João Ricardo ser um atleta de risco para a contratação, como o Corinthians ouviu especialistas de ombro pós-cirurgia e por isso decidiu não contratar. Falei com uma pessoa do Fortaleza que me disse, já faz 2 semanas que o João Ricardo está treinando com bola normalmente lá no CT e tudo mais. Ah, mas não está sendo relacionado, aí é uma decisão do Carpini, né? Os exames feitos lá, e aí essa fonte que entrou em contato comigo do Fortaleza, disse que tem exames feitos lá em Fortaleza que mostram que o João Ricardo está apto para treinar, e tanto que está treinando há 2 semanas. Então, assim, o Fortaleza entende que o Corinthians desistiu da negociação por algum motivo. Por algum motivo, que já estava tudo certo. Que não seria, talvez, os exames médicos. Não o ombro. E aí o Fortaleza, o Corinthians, por outro lado, e é importante, obviamente, a gente sempre ouvir todos os lados. Do lado do Corinthians, vou até detalhar, o João Ricardo fez exames no Albert Einstein, esses exames saíram os resultados, foram repassados para 2 especialistas de ombro, e os 2 especialistas de ombro decretaram que seria uma contratação de risco. E aí o Corinthians pula fora. Seguro. O que eu ouvi de uma fonte do Corinthians foi, mas o Fortaleza quer que o negócio saia porque o salário do João Ricardo é muito alto, hoje o time vive uma realidade de Série B e ele é o terceiro reserva. Entendi. Então, por isso que eles estão contestando, mas o Corinthians está blindado e se respalda numa avaliação médica de 2 especialistas diferentes. Então virou o cabo de guerra. Cada um puxa o seu lado. O Corinthians não se sente seguro. Ele ouviu 2 especialistas. Os 2 falaram que tem um risco alto, e o Corinthians falou, eu não vou, então. Cada um puxa para um lado. E aí entra a questão do Neto, né? Que a gente trouxe informação. Que não tá bem no Botafogo. Não, ele tá nem relacionado foi. Nem relacionado foi. O jogo de ontem. Exato. Ele é um cara que veio falhando nos últimos jogos, tá muito contestado por lá, e o Botafogo queria negociar um dos seus 3 goleiros. Neto, Léo Link ou Raul, que é o terceiro goleiro atualmente. O Raul, E aí o Botafogo, ele quer contratar um goleiro. O Botafogo tá em busca de um goleiro no mercado. Tinha conversado com o Matheus Magalhães. Tinha ido atrás do Andrew. Não conseguiu. O Matheus Magalhães lá do Estrela Vermelha. Isso. Não conseguiu. E ainda agora está em busca de um goleiro que esteja no mercado nacional, né? Já que a janela de transferências no Brasil, interna, fica aberta até o dia 27 de março. Por causa dos estaduais. Exatamente. É uma janela especial dos estaduais. Do mercado interno. Só para explicar, para mercado, por exemplo, o Lucas Veríssimo ontem, anunciado pelo Santos, a gente trouxe todo o storytelling dessa negociação. Foi. Se não desse tempo de inscrever o jogador, hoje ele não poderia ser anunciado, porque fechou a janela, dia 3. Né? Hoje é 4. Fechou ontem. E aí, só que dentro do Brasil, dentro do futebol brasileiro, para os times que disputaram o estadual e estão disputando o estadual, que acaba nesse final de semana, na grande maioria aí no Brasil, você tem até o prazo de 27 para poder fechar. E aí não tem mais nada. Aí depois você não vai poder inscrever nem jogador na CBF, não vai poder fazer mais nada. Aí acabou mesmo. E aí do Neto, só explicando um pouquinho mais, seria por empréstimo até o final da temporada. Então as conversas estão no estágio inicial por ali. Eu vi muito torcedor do Corinthians nas redes sociais reclamando dessa negociação, até por conta da fase que vive o Neto,
mas seria um goleiro reserva, então, não sei, dificilmente ele vai atuar, só se o Hugo Souza estiver lesionado, né? Ou se for negociado, né? Ou se for negociado, que tem a possibilidade. Felipe Ferraz mandou, Bruno, sou seu fã, deve ser do Bruno Andrade, né? Será? Bom. Tem alguma chance da vinda do Malcom? Falaram muito no Twitter. Coringaço perguntou. A questão foi levantada ontem por um cara que eu gosto muito, tá? Que é o Careca Batalha, que é um influenciador de Corinthians e tal. Márcio Careca? Não é o Márcio Careca. É Careca também, ele parece o Zupac, se você for olhar. O Careca, o Careca Batalha, gente finíssima, baita cara legal. É bom. Fiel, não é? Análises Fiel. É bom. Análises Fiel. E é um cara que sempre dá notícia de Corinthians, tá nos bastidores do Corinthians, é um cara identificado com o clube, voz da torcida, aquela coisa toda. E ele ontem trouxe a informação de que o Corinthians tentava, de maneira emergencial, no fechamento da janela, assim como o Santos trouxe o Veríssimo, uma bomba de mercado, um atacante bomba e tal. E muita gente, obviamente, foi atrás para apurar e tal. Eu também falei com algumas fontes do Corinthians que falaram, olha, é impossível, não dá e tal, nem que a gente quisesse, não dá tempo, não tem grana, enfim, aquela coisa toda. Eu falei, posso ficar tranquilo? Pode. E aí depois o próprio o pessoal repercutindo no Twitter e tal, acabou falando, né, ele acabou dizendo que era o nome que ele tinha apurado, que ele tinha informação que era do Malcom, que seria uma volta do Malcom ao Corinthians, não no sentido de fechamento de janela, pela proximidade do dia 3 ali fechar, mas uma janela especial pelos conflitos que estão acontecendo no mundo árabe. Então, aí eu passo a bola pro Bruno, porque o Bruno tem informação disso. Ainda sobre o Malcom, ainda antes de começar essa mais uma, né, triste guerra ali, Estados Unidos, Israel contra o Irã, enfim, guerra no Oriente Médio, o Malcom já estava num processo de renovação contratual com o Al Hilal. Mas evidentemente que quando começa a guerra, o Malcom se vê preocupado, a família do Malcom se vê preocupada, e a informação que eu tenho, enfim, como o Hernan trouxe, o nome ficou repercutindo muito nas redes sociais, eu fui tentar entender qual seria ou qual será o próximo passo do Malcom. O que aconteceu foi o Malcom procurar os seus representantes preocupados com a situação e pedindo um aconselhamento jurídico. Olha, permaneço na Arábia Saudita, espero isso ficar mais calmo, ou já pego um voo e corro para o Brasil para ficar protegido? E o conselho jurídico foi, permaneça, fica por aí, até porque a liga na Arábia Saudita continua. Tivesse a liga sido interrompida, talvez o aconselhamento jurídico fosse, vai para o Brasil, se protege, vai para outro lugar. Só que a liga continua, diferentemente da liga do Catar, eu já explico isso daqui a pouquinho, mas sobre o Malcom é isso. Ele, preocupado com a situação, procurou informações, aconselhamentos, e o conselho foi, permaneça. E ele continua na Arábia Saudita, então não tem nada hoje que leve o Malcom a rescindir contrato ou a voltar ao Brasil definitivamente para poder voltar a jogar, porque ele tem contrato vigente, a Liga Saudita continua, e apesar ali de já ter acontecido uma ou outra explosão na Arábia Saudita, no Oriente Médio, a Arábia Saudita talvez seja o país que menos está participando dessa confusão toda. É Israel, é Irã, enfim, é o Kuwait, são outros países. A Arábia Saudita está, apesar do certo susto, está mais controlada a situação. Tanto é que o Cristiano Ronaldo continua lá, está lesionado, está tratando. O Cristiano poderia, por exemplo, pegar o próprio avião e ir para Portugal, para algum outro lugar. O Cristiano Ronaldo continua. O que aconteceu essa semana, e até repercutiu muito, foi o avião particular do Cristiano Ronaldo ter saído de Riad e viajado e voado para Madrid. E muita gente perguntou, será que o Cristiano está indo embora? Saiu por conta dessa guerra que está rolando no Oriente Médio? Mas não, foi somente o avião, para proteger o avião. Até porque aeroportos quase sempre são os alvos principais nesses momentos de guerra. Então o Cristiano Ronaldo continua em Riad no Al Nassr e o Malcom continua em Riad no Al Hilal. Não tem nada de negociação com o Corinthians, tampouco hoje, concretamente hoje, não tem qualquer possibilidade de uma rescisão de contrato, porque a situação é bem diferente em relação àquilo que aconteceu anos atrás na Ucrânia, quando começou a guerra Ucrânia e Rússia, e aí a FIFA permitiu que os jogadores rescindissem
e ficassem livres no mercado. No caso da Arábia Saudita, isso hoje nem sequer é cogitado. Tem mensagem aqui pedindo para falar do Alisson, a gente vai falar, o Jorge Barros, mas ainda sobre o Corinthians, perguntas sobre Júnior Santos, Walter Trindade. Tá indo pro fogão, não é? É isso. Então, mas estão perguntando... Não, mas é porque começou um movimento de troca do Vicari, Júnior só Santos posso completar sobre a Liga do lá, Catar rapidinho? Pode, completa, mas aí a gente fala do Júnior Santos e do André também. Bruno, o André Hernan vai pegar a referência, hein, agora. Essa questão de ligar computadores aí para aumentar a audiência, o André Hernan vai pegar a referência agora. Não entra nessa pilha, viu, André Hernan? Isso aí não pode acontecer, não entra nessa pilha. Mas o que está acontecendo no Catar? Bruno? Bora lá então, falar do Catar que é mais importante. Eu não entendi. A gente falou do Malcom, né? Arábia Saudita, o campeonato na Arábia Saudita continua, não parou. Na Liga do Catar tá parada hoje. Tanto é que ontem, quando surge esse diz que me diz do Malcom e tal, muita gente também colocou em equação o Roger Guedes, o Claudinho, o Firmino, enfim, brasileiros que jogam na Arábia Saudita, no Catar. Conversei hoje mais cedo com a empresa de comunicação, com a agência de comunicação que gere a Liga do Catar para pedir uma nova atualização da situação. Para já a informação continua parada a Liga, não há uma previsão exata, mas a Liga do Catar já trabalha para que ela retome o quanto antes. Então também para já hoje, concretamente hoje, também não corre o risco de eventualmente um Roger Guedes, o Firmino, o Claudinho, enfim, brasileiros que jogam no Catar, acionarem a FIFA pedindo uma rescisão de contrato por conta da guerra. Então, clubes brasileiros não criem grandes expectativas, porque muito em breve, ao que tudo indica, volta a Liga do Catar e esses brasileiros voltam a jogar, ficando então indisponíveis para o mercado, para o futebol brasileiro. E sobre o André, senhores? Quais eram as notícias do André e qual era a outra do Corinthians? Do Júnior Santos até indo pro vou passar Botafogo, rapidinho, né? É que assim, começou um movimento aí da rede social que o Júnior Santos poderia ser trocado pelo Pedro Raul e tal, mas o Júnior Santos é de Botafogo, Não, o que até foi essa pergunta que veio. Mas eu não tô trazendo informação que vai ser trocado ou que tentaram trocar. Eu não tenho informação. Não, mas tudo bem. Falando foi o que eu vi nas redes, Isso, o pessoal veio que fica em dúvida e pergunta aqui pra gente. Pode perguntar, tá certo. Pergunta, a gente responde. O André? Perguntaram se o valor é 22 milhões de euros. O Bruno Andrade e o André... Eu tô nessa apuração aí porque não dá pra dizer que deu uma esfriada nessa negociação do André, né? Porque existem alguns obstáculos por aí, mas o Corinthians já afirmou que não negocia por 17 milhões de euros. Que é aquele valor que trouxemos aqui, que estava tudo bem encaminhado. E aí o Bruno Andrade, o André Hernan e eu apuramos que é 22 milhões de euros, né, Bruno Andrade? É isso. Na segunda-feira a gente trouxe que existiria mais uma reunião, desta vez com o Osmar Stabile tomando conta de tudo. Aliás, uma informação que o Hernan partilhou com a gente no grupo e nós trouxemos ontem na ESPN em forma de texto, que o Marcelo Paz ficou um pouco mais de lado nessa negociação e o Osmar Stabile puxou para ele a responsabilidade de colocar ou não para frente essa negociação do André com o Milan. Já havia rejeitado, ele não quis aceitar a proposta de 15 de euros mais 2, 17 milhões de euros globais, porque não assinou. Isso criou ali um mal-estar, uma revolta do lado do jogador, não do jogador, né, mas dos representantes do jogador e do Milan. Até então aquela questão de poder, talvez, entrar na FIFA, acionar a FIFA para conseguir desbloquear a negociação. Nessa reunião, o Osmar Stabile definiu um novo valor de mercado pela parte do Corinthians, tá? Que são os 70%, porque o André eventualmente poderia continuar abrindo mão dos 30% que tem direito dos direitos econômicos. Então, basicamente, o Corinthians hoje avalia os seus 70% em 22 milhões de euros, dá mais ou menos aí 133 milhões de reais na cotação atual. As conversas continuam, a proposta anterior foi recusada oficialmente, agora todos os cenários estão em cima da mesa, e são 3 cenários os mais óbvios. Ou o Milan aceita os 22 milhões de euros que o Corinthians pede por 70% e o negócio fica desbloqueado a partir de junho, pós-Copa do Mundo, ou o Milan pula fora do negócio, ignora de vez o André e vai buscar outro jogador, ou aquela terceira via, a terceira opção, que não está 100% descartada, é só uma informação nossa, de acordo com aquilo que o Milan pensa,
é o Milan ainda assim levar adiante a questão de acionar a FIFA por conta da proposta vinculante que muita gente do Corinthians aceitou, menos o presidente. Troca de minutas, troca de documentações, o sim do jogador, o alinhamento em 17 milhões de euros. Então o Milan também cogita ainda essa possibilidade, mas são 3 cenários em cima da mesa. A ideia é que todas as situações sejam resolvidas de forma mais amigável possível. Então, proposta anterior recusada, conversas continuam, valor definido hoje, 22 milhões de euros, e o Corinthians aguarda um feedback do lado do Milan nos próximos dias. Quando a gente fala aqui, tem a possibilidade ou a chance, estuda aí para a FIFA, não é a gente que está aqui falando e da boca para fora, ou torcendo, ou a gente está sendo clubista. Não. É importante a gente falar que, assim, na apuração, existem esses 3 cenários e o cenário da FIFA é um cenário que o Milan vê como possibilidade, mas ainda não tomou uma decisão sobre isso, mas vê como possibilidade porque teve toda aquele ok, as assinaturas. Mas um monte de gente... Porque o que surgiu de especialista em direito esportivo e principalmente em FIFA, depois desse caso do André, no Twitter e tal, mas se o presidente não assinou, não vale de nada. Ok, para você pode valer essa verdade, e aliás, fique com essa verdade. Mas o Milan, que é uma entidade, né, que é um clube de futebol que tem um corpo jurídico, se a partir do momento que o corpo jurídico do Milan enxerga que existe uma chance de ir à FIFA e faz um estudo de uma possibilidade, a gente está trazendo só a informação. Exatamente. A gente não está confrontando ninguém. Não. Então você, amigo do outro lado aí, que gosta de ser leãozão de teclado, fique com a sua O verdade. pessoal entendeu. Não entende, velho. Não é isso, não entende. Não, gente, não claro. entende, mas a tô gente falando. Tá trazendo informação dos clubes. Tô falando, senão não estaria explicando. Você quer ver o aqui, óbvio. ó, o André Luiz? André Hernan, é pura credibilidade. Aí, ó. A galera Muito gosta obrigado. de você. Só que ele pôs Hernan sem H. Será que é de você que ele tá falando? Pode ser que ele tenha... Aí não, pô. É com H, tá, André Luiz? Pode ser que ele tenha errado. Semi-fã, não é totalmente fã. Só para reforçar que nessa troca de minutas, na troca de documentações, também tinha ali o sim do André. O André continua disponível, disposto, interessado em trocar o Corinthians pelo Milan no meio do ano. A questão é que o André deixou muito claro na última semana agora, ou pelo menos de segunda-feira para cá, que não vai forçar a saída. Vai respeitar, evidentemente, a decisão do Corinthians, a decisão do Milan, que seja a mais amigável possível. Mas no que depender do André, ele não vai bater a porta do Osmar Stabile, pedir pelo amor de Deus e forçar a saída. Isso é importante. O André quer a negociação, mas quer que a negociação seja a mais justa e amigável possível para deixar uma boa imagem. Então, isso é muita informação. Malcolm acho que não vem não, muito difícil, cara. Com relação aqui ao goleiro Neto, informação agora de última hora, vou ter aqui para você, informação do Timão do Povo, crédito para Bill Molina. Negócio difícil. A possível negociação entre Corinthians e Botafogo pelo goleiro Neto não deve ser simples. Até o momento, houve apenas uma sondagem inicial. Um dos principais entraves é o alto salário do jogador, fator que pode dificultar o avanço. É lógico que o salário do cara deve ser alto. Ele foi uma contratação, se não me engano, ano passado, né? Para substituir aquele goleiro lá, o John, que era titular absoluto. O Neto aí deve ganhar na casa de 1 milhão, cara. 1.800.000 ali. Não é goleiro barato, não. E você contratar um goleiro desse pra deixar no banco, pelo amor de Deus, não compensa. O João Ricardo lá até que seria um goleiro ok. Eu acho que ele deveria receber ali uns 150.000, 200.000 por mês. Então é impossível, cara. Se contratar esse goleiro pra deixar no banco, mofando ali pra pagar, sei lá, 8 milhões por ano, 10 milhões, pelo amor de Deus, cara. Deixa a molecada da base mesmo. Até porque é um ou outro jogo que um goleiro da base joga, né? O Hugo dificilmente se machuca, dificilmente é suspenso, então eu não contrataria, não. Então seria loucura demais isso aí, cara. Então informação aqui também, mano. Reeleição. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, mantém indefinição para disputar a reeleição no fim do ano. E aí, você aceitaria o Osmar reeleito no Corinthians, disputando a eleição? Cara, o Osmar não tá fazendo muita caca assim, mano. Ele é só, sei lá, mano, neutro, tá ligado? Sei lá. Parece que ele é mais pau-mandado dos outros do que tudo. Ele toma uma decisão, aí sofre pressão. Claro que essa do André aí foi excelente não ter vendido. Mas aí queria aumentar, pelo que tá circulando aí, para 22 milhões de euros. Pelo amor de Deus, mano, no mínimo 25. Acho que tá baixo.
Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.